Momento desce o cajado. Glória a Deus. Bom, esse é um momento muito legal do nosso programa, é um momento que a gente abre. Não é intencional denegrir ou depreciar alguém, a ideia sempre do momento desse cajado é ajudar as pessoas, falando algumas coisas de maneira mais clara, mas sempre com a ideia de levantar, de trazer ânimo e de trazer esperança. Bom, no momento desse cajado de hoje, nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da Páscoa. Foram trocados muitos símbolos, foram invertidas muitas coisas, e amados e amadas, a coisa está ficando muito, mas está ficando muito complicada. Daqui uns dias, a gente não vai lembrar mais da Páscoa no seu verdadeiro sentido, porque na Páscoa houve algo que foi feito pela humanidade. Qual é o feito da Páscoa? É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nessa semana, os cristãos comemoram o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, nos trazendo sim a expiação, o perdão pelos nossos pecados. Feito isso, o que existe hoje no nosso tempo é uma enxurrada de disses e que me disses e crendices e coisas que têm sido faladas, mas necessariamente tem ficado de lado o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus. Porque o que é importante trazer nesses dias é o sacrifício que foi feito por nós. Mas tem sido trocado por ovos de chocolate. As pessoas têm se preocupado mais em dar ovos de chocolate para as crianças do que ensiná-las sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. As crianças, quando falam de Páscoa, elas logo pintam a cara de coelhinho ali, colocam 2 orelhinhas e pensam que vão ganhar chocolate, quando na verdade elas deveriam lembrar claramente que Jesus morreu e ressuscitou. Ele entregou a sua vida para que nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, tivéssemos acesso à vida eterna na presença de Deus. Então isso é muito importante, não deve se perder, pelo amor de Deus. Eu vou implorar, pelo amor de Jesus Cristo, dar ovo de chocolate não tem problema, é gostoso, é bom. Mas a responsabilidade de nós enquanto cristãos e a informação maior sobre a Páscoa é que a gente continue falando do verdadeiro significado que há nesses dias de Páscoa. Que Jesus se entregou e foi morto, mesmo sem ter culpa nenhuma. Ele morreu assumindo o lugar de um culpador, de um culpado, de um pecador. E morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos trazer vida, para nos trazer a salvação. Feito isso, não se deve trocar o sacrifício de Cristo por um ovo de chocolate. O comércio faz a sua parte. O inimigo tem feito maravilhosamente a parte dele, quer ocultar, quer minimizar, quer esconder aquilo que foi feito por nós, mas nós cristãos muitas vezes movidos por preceitos e por rudimentos que também há no mundo, nós acabamos nos deixando se levar ou ser envolvidos por essas coisas. Chegou a hora de gritar aos 4 cantos: Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo de Páscoa ou ovo de chocolate. Páscoa simboliza para nós a libertação, Páscoa simboliza para nós, aleluia, a passagem, porque a palavra Páscoa significa passagem. Ou seja, nós passamos de uma situação de morte nos nossos pecados, nós estávamos mortos longe de Deus, nós passamos de uma passagem de morte, porque Ele morreu por nós, e nós passamos por uma situação de vida agora na presença de Deus. Páscoa simboliza que nós passamos de uma situação de condenação para uma situação de liberdade na presença de Deus. Chegou a hora, amados, de nós expulsarmos a mentira e falarmos a verdade para as nossas crianças. Ovos de chocolate são gostosos, nós comemos mesmo, é maravilhoso, mas o símbolo da Páscoa não é coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O símbolo da Páscoa não é ali um chocolate, não. O símbolo da Páscoa, aleluia, é o sangue de Jesus. E quando a Páscoa foi instituída, o sangue foi colocado no umbral da porta, lá no livro do Êxodo, e quando o anjo da morte passou pela terra do Egito,
escrito, aonde havia a marca do sangue, não entrou a morte, mas operou só a vida. Aleluia, porque o sangue fez toda a diferença. Aonde o sangue está, a morte não impera, a morte não tem poder, o pecado não chega perto. Aleluia, o Cordeiro de Deus já morreu e o seu sangue está sobre a nossa vida. Nós não podemos permitir ou não devemos deixar que se esqueçam desse grande e poderoso símbolo. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa simboliza, aleluia, tipifica e mostra para nós que o Cordeiro morreu, Jesus Cristo morreu, para nos trazer vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Desce o cajado, momento maravilhoso na presença de Deus. Deus te abençoe.